Alexandre o Grande nasceu em 356 AC, na Macedônia. Desde cedo mostrou habilidades excepcionais como líder e estrategista. Com apenas 20 anos, ele assumiu o trono após a morte de seu pai, Filipe II, e começou sua campanha de conquistas. Alexandre rapidamente conquistou a Grécia, unindo os estados feudais sob seu comando e desafiando os persas. Ao longo de suas vitórias, ele fundou diversas cidades, da Grécia até o Egito, da Pérsia até partes da Índia. Onde passava, deixava cidades, cultura e domínio, promovendo a cultura e o comércio. Apesar de seu sucesso, muitos questionavam seu estilo de liderança e a lealdade de seus homens, marcando sua vida com tensões. Aos 32 anos, Alexandre morreu de forma misteriosa. Sua morte deixou um legado duradouro e muitas perguntas sem resposta. Após a morte de Alexandre, seus generais se encontram em uma encruzilhada histórica. A dúvida sobre a continuidade do império se intensifica. As tensões aumentam entre os generais, conhecidos como diádocos, que disputam a divisão das vastas terras conquistadas. Cassandro, um dos generais, almeja a Grécia, enquanto Ptolemaio reivindica o Egito, dando início a rivalidades e guerras. A divisão do império resulta em batalhas sangrentas. Os diádocos lutam para estabelecer sua supremacia sobre o legado de Alexandre. As cidades fundadas por Alexandre se tornam centros de resistência. Seus habitantes se rebelam contra novos governantes. As fusões culturais promovidas por Alexandre se tornam alvo de disputas. Línguas e tradições se mesclam em meio ao caos. Enquanto isso, a figura de Alexandre se transforma em mito. Histórias sobre suas façanhas se espalham por toda a região. Entre os conflitos, um grupo de intelectuais busca preservar o legado cultural de Alexandre, coletando sabedoria e relatórios. Discórdias internas entre os diádocos levam a assassinatos políticos, aprofundando a crise de sucessão e a instabilidade. Com o tempo, algumas regiões conseguem se libertar dos líderes regionais, buscando novos caminhos e formas de governo. O impacto das conquistas de Alexandre ressoa por gerações. Ao mesmo tempo, o vazio de poder gera um clima de incerteza. As últimas consequências da morte de Alexandre continuam a reverberar. O futuro da Macedônia e do Império permanece incerto. As tensões entre os generais de Alexandre aumentam. A incerteza paira sobre o Império à medida que disputas internas explodem. Cidades fundadas por Alexandre começam a se rebelar. O espírito de autonomia se espalha entre os governantes locais. Em meio ao caos, soldados questionam a liderança de Alexandre e se dividem entre lealdades e desconfianças. Relatos de traição se espalham. Generais com interesses distintos buscam aliança, aumentando a tensão nas tropas. A figura de Alexandre se transforma em mito, enquanto suas conquistas são exploradas por seus rivais como propaganda. Enquanto isso, emissários de cidades conquistadas solicitam uma nova ordem, desafiando a pretensão de controle. A sabedoria de Alexandre começa a ser discutida entre os generais sobre como os tempos eram outros, com vitorias gloriosas e tempos prósperos. Com o clima de falta de liderança, alianças inusitadas começam a surgir entre generais rivais, marcando um novo capítulo. A instabilidade interna faz com que os exércitos se tornem mais relutantes, dificultando as campanhas militares. Um círculo cada vez mais restrito de homens de confiança se forma ao redor de aliados que precisavam aproximar antigos amigos. Os ressentimentos entre os generais se intensificam. O medo da traição torna-se uma constante, sendo que era preciso aliados confiantes. Alguns generais tentam reconquistar a confiança das suas tropas, mas a semente do ceticismo já foi plantada. Enquanto isso, conspiradores em sussurros planejam, buscando a sua oportunidade para agir e buscar suas próprias glorias. A crise de liderança se aprofunda e as vitórias militares se tornam cada vez mais escassas. Exércitos de nações rivais começam a se mover, aproveitando a fraqueza do Império Macedônio. A figura de Alexandre como herói começa a se desfazer, enquanto sua solidão se torna evidente. E o exército começa a questionar se as glórias de outrora valem a solidão e o sofrimento diante das guerras contínuas. A rejeição por parte de aliados e súditos aprofunda a crise de identidade do imperador. O descontentamento entre as tropas cresce, manifestando-se em motins nas províncias. Segundo alguns relatos, Alexandre considerava abdicar do trono diante da crescente oposição. Um grupo de generais decide se mobilizar um contra outros e crentes de que podem conquistar o poder para si.
A divisão do exército entre os soldados mais leais e os opositores coloca o futuro do império em risco iminente. As últimas palavras de Alexandre ecoam entre seus seguidores, mas a pergunta sobre se a lealdade entre gananciosos surge. O destino do império parece selado, enquanto a luta pelo poder se intensifica entre os generais. Os generais, cientes da fragilidade do império, começam a articular alianças. A incerteza paira sobre a lealdade das tropas. Enquanto isso, rumores sobre a morte de Alexandre circulam, intensificando a desconfiança entre os antigos aliados. Pérticas, um dos generais, se destaca buscando consolidar seu poder, embora suas intenções sejam questionáveis. As cidades do Império começam a reverberar com a ideia de autonomia, criando uma onda de rebeliões locais. As lealdades vacilantes se tornam evidentes quando soldados começam a se agrupar em facções rivais. Os governantes de cada cidade percebem a oportunidade e decidem agir, formando alianças para garantir sua sobrevivência. A vulnerabilidade do Império se torna aparente, enquanto invasões de tribos vizinhas ameaçam sua integridade. O caos se intensifica quando Pérdicas tenta a força para manter a ordem, mas enfrenta a resistência dos próprios soldados. No meio do conflito, rumores sobre o envenenamento de Alexandre começam a surgir, complicando ainda mais as intrigas. As dúvidas sobre a verdadeira causa da morte de Alexandre alimentam disputas entre os generais que se consideram seus herdeiros. A história do Império se fragmenta, refletindo as ambições pessoais de cada líder que luta pela coroa. Por fim, a luta pelo controle do Império atinge um ponto de ebulição, com batalhas iminentes e consequências imprevisíveis. As primeiras batalhas eclodem entre os generais, cada um buscando controlar as regiões mais estratégicas do Império. A tensão é palpável. Enquanto as tropas se dividem, rumores de traição e alianças secretas se espalham, instigando desconfiança entre os generais. Em Tebas, os cidadãos, cansados de guerras, se levantam contra as forças invasoras e clamam por liberdade, desafiando a ordem estabelecida. Os confrontos em Tebas aumentam e os líderes das facções devem decidir se devem unir forças ou lançar-se em uma guerra interna ainda maior. A batalha decisiva em antiga Pérsia começa, com generais enfrentando o dilema de dividir suas tropas ou concentrar forças em um único ataque. No calor da batalha, velhos aliados se tornam inimigos e a brutalidade dos conflitos levanta questões sobre o legado de Alexandre, que deixa um legado ou fardo para as futuras gerações.